Então, pessoal, só vou um minutinho para compartilhar aqui o material com vocês. Então, pessoal, estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Show. Oi. Pessoal, mesmo esquema, tá? Vou começar aqui a falar sobre o nosso material, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram perguntar, aí vocês abram aí o áudio, façam a pergunta que a gente vai respondendo, vai conversando, ok? Vou passar o material da aula, depois temos algumas atividades, tenho alguns recados depois no final para passar para vocês. E vamos lá, vamos começar. Nosso assunto de hoje é a fisioterapia na assistência ao trauma esportivo agudo. Chegamos até a falar um pouquinho, né, na nossa aula passada sobre a questão, né, desse atendimento, até simulamos, né, o que poderíamos fazer ali em todas as etapas, né, de um atendimento. Então hoje vamos repassar isso daí agora, falando mais em detalhes. No primeiro dia de aula também chegamos a fazer uma introdução sobre isso. Agora vamos nos aprofundar aí um pouquinho mais. A fisioterapia na assistência ali ao trauma esportivo agudo, né? A gente pode dividir em duas situações, em trauma direto e trauma indireto. Direto, que já havia comentado, é aquela situação onde acontece, né, um contato físico ali dos atletas, onde pode gerar ali uma lesão, por exemplo, ali uma contusão, né, devido a esse contato direto. O indireto, né, ele pode acontecer, não necessariamente ele vai acontecer por um trauma direto, ele pode acontecer, por exemplo, como já citamos aí alguns exemplos, né? Por um estresse, né? O atleta faz muitas repetições e acaba talvez não tendo uma orientação muito boa ou do treinador, ou do preparador físico, ou até mesmo do fisioterapeuta, e acaba exagerando aí em alguns movimentos ou até mesmo na própria competição, né? Não é percebido que estava tendo um desgaste, um estresse ali muito grande e acabar tendo algum tipo de fratura, né? Até a gente chegou a falar algumas coisas ali sobre a, não sei se foi com vocês que eu falei sobre a fratura do Anderson Silva, né? Que existe até uma discussão, né? Será que a fratura do Anderson Silva foi por um trauma, foi traumático ou foi por estresse também? Porque imagina, ele deve treinar aquele tipo de chute várias vezes ali durante o dia. Será que talvez não foi muito estresse, e ali na hora da luta o chute que ele deu foi suficiente para terminar de estragar a tíbia e a fíbula dele? Pode ser, embora eu acredito que tenha sido por trauma direto mesmo, mas pode acontecer. Os princípios ali da atuação, né, do fisioterapeuta no trauma agudo, né,
A gente vai estar atuando, né? Por exemplo, como já dei alguns exemplos ali, se você for atuar em beira de campo, né? Ou em alguns esportes ali no canto da quadra, e pode acontecer ali algumas lesões e você tem que estar preparado para conseguir, né, lidar com essas situações, para conseguir lidar com, com o que pode acontecer. E nessas situações, das dificuldades e o que podem acontecer é que talvez você tenha que tomar decisões no meio aí dessa partida. O que eu quero dizer com isso, né? Obviamente, tipo, em times de futebol, onde o dinheiro é muito maior, principalmente ali em Série A, né? Nas equipes maiores, provavelmente vai ser um médico que vai estar ali no banco de reservas, e se acontece alguma lesão, é o médico que vai lá estar observando, mas nem sempre, né? Vai ser o médico, às vezes pode ser o fisioterapeuta também que vai lá fazer esse primeiro atendimento ao atleta. E pode ser que você, como atleta, fisioterapeuta especialista na área desportiva, aconteceu uma lesão, seja em quadro ou em campo, você foi lá atender o paciente, o atleta, e você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ver, avaliar ali rapidamente a lesão e vai ter que decidir, né? Se o atleta vai continuar jogando ou se vai ter que ser retirado. Então, é, num período muito curto de tempo, você já vai ter que ter essa tomada de decisão, se o atleta está apto ou não para continuar e quais os riscos, né, também que podem ser gerados se esse atleta continuar. Então, tudo isso você tem que ter, para você conseguir ter essa tomada de decisão, você tem que ter um profundo conhecimento ali de anatomia, fisiologia e biomecânica para conseguir avaliá-lo e diagnosticá-lo de forma correta, evitando talvez aí uma lesão mais grave. E se já está acontecendo uma lesão grave, se já tem ali instalado uma lesão grave, você também saber o que fazer, quais são os procedimentos que você vai utilizar a partir daquele momento. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Eu tô falando aqui, como eu tô falando e não tô vendo vocês, às vezes pode ter caído a conexão, eu tô falando sozinho aqui. Aí eu Ou nas horas de aula. sabendo se tá todo mundo me ouvindo. Então, aí em alguns esportes tem as suas regras, né? Então, vão ter alguns esportes que possibilite você fazer o atendimento, né? Aquele primeiro atendimentozinho lá no campo, né? Como eu dei exemplo ali de, sei lá, o futsal, né? Um futebol de quadra, um vôlei ou um futebol de campo, né? Que você tem essa possibilidade de ir lá avaliar e verificar se esse atleta vai continuar ou não, ou coisa e tal. Mas vão ter aqueles esportes que a regra do esporte não vai deixar, né? Não vai deixar que você faça esse primeiro atendimento, você vai fazer o atendimento só se acabar a competição. Um exemplo que a gente pode dar disso é, por exemplo, o MMA, boxe, normalmente aí esportes de luta, né? Ou natação também, né? Não vai parar de nadar lá na hora para ver, ó, estou com uma lesão, né? Somente sabe se a competição acabar. É a mesma coisa o lutador de MMA, se torcer o tornozelo, né? Vai lá, tá com o tornozelo inchado, mas vai continuar na luta se ele conseguir suportar a dor, né? Até o que ele aguentar, aí depois de terminar é que ele vai fazer lá a avaliação, tratamento, né? O que for preciso a ser feito. É diferente dos outros esportes que a gente citou aí a princípio, onde você tem essa possibilidade de ir lá no momento que acontece a lesão, né? No caso do futebol de campo, retirado o atleta para ser avaliado, né? Ali rapidinho, mas depois, se ele tiver condições, ele volta a campo, a não ser que seja o goleiro, né? Que daí o goleiro ele é atendido em campo, ou na quadra, né? Que também acontece esse tipo de situação em alguns esportes de quadra também.
E como eu falei, né? Aí tem aquela decisão que você precisa tomar, né? Se você vai manter o atleta ali na disputa ou não, porque pode ser arriscado demais, que ele pode ou a lesão já é grave, ou ela pode ser grave, você tem alguma dúvida e talvez seja mais prudente tirar ele da lesão e já iniciar os procedimentos de tratamento. Né? Caso ali sim, caso opte pela permanência do atleta, né? Aí as condutas podem ser tomadas ali mesmo, né? Às vezes um sprayzinho, né? Só para aliviar a dor, mais de forma analgésica, por exemplo, que é muito comum acontecer em contusões, né? Por exemplo, como eu já citei, a chamada no futebol lá que é a paulistinha, né? Que é aquela joelhada na parte ali do vasto lateral da coxa, onde é bastante dolorido. O atleta cai, sente muita dor, a princípio não consegue caminhar direito, mas daí você vai lá, põe um sprayzinho, né? Onde esse sprayzinho já vai gerar um resfriamento rápido ali local, né? Que é como se fosse o gelo, então vai gerar analgesia, né? Vai aliviar bastante a dor e ele consegue retomar ali a atividade. O que pode acontecer aí na segunda opção é que pode acontecer, por exemplo, um estiramento. Estiramento já é mais complicado. Por mais que seja um estiramento grau 1, né, ele é muito dolorido, ele é praticamente ali incapacitante, vai trazer muita dor. E se continuar forçando, esse estiramento grau 1 ainda pode se agravar. Né? Então, se existe ali a possibilidade de ter um estiramento, aí ele vai. As perguntas que a gente vai fazer para o atleta é que vão responder se provavelmente é isso ou não, né? E as características de como acontece, né? Porque a contusão você sabe como é que vai acontecer, né? Vai vir lá, você vai ver o choque acontecendo entre os dois atletas. Agora, por exemplo, o jogador foi fazer um arranque, foi correr e leva a mão à posterior de coxa, por exemplo, né? Já é característica aí de uma lesão muscular, uma lesão já por esforço, né? Onde pode ser característica aí de um estiramento, provavelmente. Né? E se escutou algum tiro de estalo assim muito forte, alguma coisa nesse sentido, aí pode ter uma probabilidade de ser até uma ruptura mais séria, né, de grau 2 a grau 3. Então, é importante resguardar aí e iniciar a conduta, né, de tratamento o mais rápido possível para que esse atleta consiga voltar também o mais rápido possível aí a sua atuação. Professor, qual aula que é hoje? Que tá no AVA? Qual aula? Boa pergunta. Agora eu não vou saber, só se eu olhar lá. Mas é esses slides que eu estou passando aqui para vocês. Vai estar lá. Vocês não estão conseguindo ver o slide? Deixa eu ver se... eu vi a aula 6, mas não é essa aqui, nem a aula 5. Mas vocês não estão conseguindo ver o slide? Eu não tô conseguindo. Dá para ver o slide. Provavelmente essa aula é uma da unidade 3, que eu acho que a gente entrou na unidade 3, daí pra gente ainda não tá disponível. É que a gente acabou dando uma acelerada no conteúdo porque não teve as práticas, né, pessoal? Sim, exatamente. Se tivesse as práticas, a gente estaria ainda bem mais atrás nos assuntos, mas como não estamos tendo as práticas, a gente acaba realmente avançando nos assuntos. Provavelmente é porque esse material ainda não está disponível para vocês, mas vai estar. Tá bom, Exatamente. Tá? Tem uma pergunta. Pode dizer. Então, no caso, se talvez ele tenha uma lesão grave e mesmo assim ele queira continuar na disputa, o próprio jogador, o que a gente faz daí? Aí, nesse momento, quem manda é você. Se você fala, não, você não vai jogar, você não tem condições, porque, para começar, se é uma lesão grave, ele não vai conseguir, por exemplo, se é um estiramento, e quem já teve estiramento sabe como é que acontece, você mal consegue botar o pé no chão, de tanta dor que você vai sentir. E isso que essa dor inicial não é nem perto da dor que tu vai sentir depois.
entendeu? Porque no começo é uma dor muito forte. Se você tenta forçar a perna no chão, se você tenta andar, você sente uma dor forte, né? E essa dor não é nem perto do que você vai sentir depois, a hora que esfriar o seu corpo. É aí que a dor vai ficar realmente absurdamente incapacitante. Então, se você já percebe que ele não consegue colocar o pé no chão, não é, você já tira, já orienta o treinador, que na verdade é quem manda, né? Porque na verdade você vai passar essa orientação para o treinador, assim, ó, ele não tem capacidade, ele não tem condições de jogar. Aí, por mais que ele queira jogar, né? E essa situação que você está colocando, ela já aconteceu, tá? De jogador falar que não, que eu posso, eu consigo, de fingir e você não, e o médico não perceber, e acontece em vários jogos, né? E ele entrar e na primeira arrancada que der ele já cai no chão de novo, aí tem que a maca lá pegar, e nisso provavelmente ele já complicou ainda mais a sua situação, né? Porque daí forçou mais, provavelmente aumentou mais a lesão que ele já tinha, né? Quem acompanha jogo, principalmente de futebol, que tem hoje em dia exige muito do físico, né? Acontece várias vezes, a pessoa vai lá, sente a lesão, é retirado de maca, aí acha que está um pouquinho melhor, aí está naquela adrenalina de jogar, então a dor que ele sente ainda não é tão forte. Aí a primeira arrancada que vai dar para tentar pegar a bola, ou esticar a perna para tentar pegar a bola, já sente de novo e cai no chão. Aí é checkmate, aí é maca e leva embora, porque... Faz sentido, né, também quando tem alguma contusão de cabeça. Sim, mas aí já é um outro tipo de avaliação que é feito, né? Aí já vai ver ali com relação à pupila, se existe se aparenta algum tipo de trauma, se ele está sentindo algum tipo de tontura. Então tem todos realmente os exames que você vai fazer de um traumatismo craniano. Sim. Né? Aí é outra situação, porque às vezes vai lá, bateu a cabeça, mas a pessoa tá legal, não aconteceu nada, só foi um corte, você vai ver pupila dilatando direitinho, tudo direitinho, não sentiu tontura, não sentiu nada, beleza, só vai lá, põe uma pomadinha ali para dar uma estancada no sangue, põe a toquinha e bora pro jogo, né? Mas se, por exemplo, que nem acontece algumas vezes, o cara falar, bateu a cabeça e desmaiou, aí não tem nem o que pensar, né? Já pega e já tira do campo. Por mais que acorde depois, estou bem, não estou bem nada. Desmaiar não é legal, né? Então, não lembro de ter visto ninguém que bateu a cabeça e desmaiou e depois voltou pro jogo. Eu, no caso, se estivesse na posição ali de responsável pela parte médica da equipe, se um atleta meu bate a cabeça e desmaia em campo, eu não mantenho esse atleta no jogo antes de fazer exames e saber o que realmente aconteceu. Porque um traumatismo para levar a pessoa a apagar, né, porque o trauma não foi pequeno. Beleza, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Certo. E caso, né, dependendo também do tipo de lesão que esse atleta vira a ter, né, se você percebe, não, por exemplo, uma entorse de tornozelo que ele teve, né, aí você vai preparar aquele tornozelo, né, se ele não tem mais condição, ali você já inicia o tratamento, já vai imobilizar aquele tornozelo, exatamente para não piorar ali a situação, né, o gelinho para conter o edema, né, não deixar esse edema aí aumentar, e aqueles procedimentos que a gente falou. Mas eu tava escutando do teu, daí tipo, tava... Tudo bem aí? Vamos lá, então. Estrutura e equipamentos. Então, para a ação seja feita ali com tranquilidade e perfeição, né, exige-se ali um local, né, estruturado, e principalmente que o fisioterapeuta trabalha nessa área também tem um equipamento
para poder lidar com esses tipos de lesões, né? Como eu dei o exemplo agora do tornozelo, tem que ter o equipamento para fazer essa parte de mobilização, de enfaixamento, se for preciso, né? No caso aí de uma fratura, né? De imobilizar, né? Ali o local, também preciso. Então, todas essas questões que a gente vai estar atuando, né, nessas lesões agudas que podem acontecer, e a gente tem que ter esses equipamentos para poder atuar aí nessas circunstâncias. E nisso a gente vai ter ali o que a gente chama de a mala do trauma, né? Que devem estar presentes ali alguns itens, né? As talas em EVA para adulto e criança, dependendo do esporte que você vai estar utilizando, né? Você pode trabalhar com crianças também. Aí as talas, obviamente, né? Para dedos, para membros, né? Você vai estar utilizando exatamente para imobilizar aquela área, né? Caixa de luvas, bandagens, materiais para curativo, o esfigmo, o esteto, máscara de proteção, tesouras, esparadrapo, fita crepe. Tudo que você precisa ali para fazer ali uma imobilização, ou talvez ali dar um enfaixamento ali do local para reduzir, né? Não deixar ali aumentar um edema, ou até mesmo imobilizar uma articulação em específico, você pode estar utilizando. Como a gente sempre fala, né, em todos esses procedimentos, a gente vai estar sempre tendo que lidar com uma equipe multidisciplinar, né? Todo evento esportivo ali tem que se dispor ali de uma ambulância, né? Caso aconteça a necessidade, né, de um atendimento aí mais grave, como a gente até mesmo falou, de um traumatismo craniano, né? Às vezes pode ser tão sério que o atleta tenha que sair de lá diretamente para um hospital, né? Ou até mesmo fraturas, né? Que possam acontecer, já vai sair direto ali para o hospital, aí não necessariamente tão corrido, mas como um traumatismo, alguma coisa assim nesse sentido, né? Ou até mesmo, né, uma parada aí cardiorrespiratória, como hoje em dia está um pouco mais raro de acontecer, né? Até porque devido aos acontecidos aí de alguns anos atrás, as equipes, principalmente as equipes mais preparadas, já fazem toda uma pesquisa com os atletas antes de contratá-los, né? Hoje em dia até mesmo os atletas das categorias de base já passam por todo o exame cardiorrespiratório para detectar qualquer tipo de problema, né? Para que não aconteça, que nem aconteceu, por exemplo, um jogo aí de, sei lá, acho que uns 10, 15 anos atrás, de um jogador do São Caetano de São Paulo, né? Contra exatamente o São Paulo, o zagueiro lá teve uma parada cardiorrespiratória e morreu durante o jogo, né? Uma cena bem forte mesmo, os médicos tentando reanimar o atleta e sendo retirado de ambulância lá de dentro do campo. Então precisa ter, né, as ambulâncias, de preferência ali de modelo UTI ou semi-UTI, ou seja, tendo todos os equipamentos necessários de uma UTI para que tente aí manter a vida do atleta até chegar no hospital. Então, para que a gente consiga fazer um bom atendimento aí desses traumas, né, a gente tem que entender, como eu já tinha falado ali, sobre anatomia, biomecânica e fisiologia, então a gente tem que saber como é que funcionam esses movimentos, tem que saber como é que esses movimentos acontecem, para caso aconteça uma lesão que esteja impossibilitando algum movimento, a gente consiga identificar qual tipo de lesão que está acontecendo. Identificando essa lesão, a gente vai saber quais são os procedimentos que a gente vai adotar para a melhora desse atleta. E evidenciar
essa recuperação aí o mais rápido possível. Então, como eu tinha falado para vocês, uma dos métodos mais utilizados em lesões agudas, né, é a utilização do protocolo Price, que consiste, né, em proteção, né, que consiste ali em proteção, né, que é o indivíduo ali, você deve proteger aquela área para evitar ali um dano maior, né, daí você pode utilizar ali órteses, muletas, ou a própria imobilização, né, ali com os EVAs, como a gente falou. O repouso, né, é interessante manter o repouso, porque vai estar acontecendo ali um processo inflamatório, né, vai ter dor, então para que não piore ali a situação da área lesada, é interessante ali, a princípio, um repouso, né. O gelo, né, que como a gente falou é bastante importante, ali nas primeiras 48 horas, né, nos primeiros 2 dias pós-lesão, onde você vai estar alternando, né, essa aplicação do gelo ali em 2 horas por aproximadamente 15 a 20 minutos, né, tomando ali os devidos cuidados para não causar também a queimadura do paciente, lembrando que o gelo também pode queimar, né, se for em contato direto com a pele, então tem que ter um cuidado quanto a isso. A elevação, né, exatamente ajudando o retorno venoso, né, e com isso também facilitando para que aconteça a diminuição do edema, né, fazendo ali a drenagem, né, para que aconteça essa drenagem ali do edema. Lembrando que esse pé tem que ser elevado ali acima do nível do coração. Portanto, né, o Price é utilizado exatamente nesse princípio, nessa lesão aguda, para acelerar o processo de recuperação em algumas situações, né, como a gente falou bastante na aula passada, naquela simulação de tratamento, onde a gente pode já iniciar numa etapa ali um pouco mais avançada do tratamento, devido a esse primeiro procedimento, porque se não o fizer, o edema vai ficar muito alto, né? Vai ter um inchaço muito grande, a dor vai estar muito grande, então a gente vai ter um tempo muito grande do nosso tratamento para diminuição de edema, para analgesia, para melhora da amplitude de movimento, que, como eu falei, né, é a primeira etapa do nosso tratamento. Então, se a gente já conseguir não deixar que esse edema fique muito grande, a analgesia já esteja ali bem encaminhada, a gente consegue terminar essa primeira etapa aí muito mais rápido e já começa a acelerar ali para os próximos processos. E assim a gente consegue trazer esse atleta de volta o mais rápido possível. Alguma pergunta, pessoal? Pessoal? Oi. É só lá da mala do trauma lá atrás que eu anotei aqui. Tem uma dúvida sobre as bandagens triangulares. Eu não sei se o professor chegou a falar, mas eu não entendi muito por que o triangular. Se é isso mesmo que está escrito, acho que é. Sim. É uma bandagem que é mais fácil assim para já imobilizar articulações, por exemplo. Né? Depois, se eu tiver imagens, alguma coisa, eu mostro para vocês em outra situação. Ou se eu achar algum vídeo, alguma coisa, eu coloco para vocês lá no AVA. Beleza. Já tentei mostrar vídeo por aqui e não consegui. É uma bandagem comum, então, só pelo fato de ser triangular. Realmente em formato triangular. Entendi. Perfeito. Certo? Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo, prof. Beleza. Então, agora, pessoal, eu vou partir para algumas questões.
onde vão ser abordadas aí algumas questões da aula passada também e dessa aula também, pelo que a gente conversou aí, essa aula também, tá? Eu vou ler as perguntas, aí a gente vai discutindo sobre elas, vamos respondendo já aqui junto mesmo, tá ok? Já para ser um pouco mais dinâmico. Uhum. Beleza. Vamos lá. Primeira questão. Entidade criada em 2003 com o intuito de reunir de forma científica e cultural, organizar e realizar congressos, jornadas, promover intercâmbios e parcerias entre profissionais e entidades ligadas à fisioterapia esportiva. Assinale a alternativa correta referente ao texto base. Vamos ver se vocês têm boa memória aí, lembro da semana passada. Eu O acho que vocês acham que é? Eu acho que Eu é acho B. que é a B. Acho que é a B também. Eu lembro do fisioterapia esportiva no final, o FE ali, Sonafe. Exatamente. Sonafe. Muito bom. Vamos lá para a segunda questão. No decorrer dos anos, surgiu um crescimento do esporte no Brasil. Foram criados leis e decretos que visam deixar o esporte mais digno e estabelecido como trabalho formal. Uma das leis criadas traz em seu artigo 3º 3 vertentes de manifestações desportivas existentes e reconhecidas no país: o desporto educacional, o desporto de participação e o desporto de rendimento. O último pode ser organizado e praticado de maneira profissional, caracterizado por contrato formal de trabalho entre atleta e entidade desportiva. Assinale a alternativa correta que traz o nome da lei citada acima. C. É a lei do Pelé, eu acho. Essa é fácil, né? A gente chegou a falar sobre ela na aula passada. Realmente, Lei Pelé. Terceira questão. As lesões nos esportes acontecem com frequência e são as principais causas de afastamento temporários ou definitivos dos atletas ou praticantes. Para prevenir lesões na prática esportiva, é necessário que exista o trabalho em conjunto de alguns profissionais que atuam neste objetivo. Assinale a alternativa que apresenta a função do fisioterapeuta e do técnico, respectivamente. Vamos lá. Acho que é a C. C? Letícia, acho que é a letra C. Eu achei que era B, mas estava na ordem É a errada, C né? também. Eu treino o É técnico. porque Isso, exatamente. o primeiro é prevenção. Né? Respectivamente. Então, primeiro é a função do fisioterapeuta e depois do técnico. Portanto, vocês estão certos. Prevenção e reabilitação de lesões, elaboração de treinamento. Próxima questão. Em uma corrida de rua noturna, enquanto passava por um dos lugares mais escuros do percurso, João, um atleta de 47 anos, sofre uma entorse de tornozelo e trouxe como consequência uma instabilidade articular. Por qual motivo as entorses de tornozelo podem ter essa repercussão? Assinale a alternativa correta, escolha uma. Eu acho que é E. Habilidade articular relacionada ao ligamento, acho. E aí, pessoal, alguém tem outra resposta ou todo mundo concorda? Eu também acho que é a E, por
por ser tornozelo ali e ser instabilidade articular, também acredito que seja ligamentar. Se a gente levar em consideração que o ligamento tem como uma das suas principais funções gerar estabilidade articular, se a consequência foi uma instabilidade articular, possivelmente é uma lesão ligamentar. Portanto, vocês estão corretos. Letra E. Após um choque entre jogadores adversários em uma partida de handebol, um dos atletas permaneceu no chão, imóvel e com extrema dificuldade de movimentar o braço direito. Relatou muitas dores e pode ser observada uma deformidade na região do ombro que é característica de luxação. O que caracteriza esta lesão? Assinale a alternativa correta sobre luxação. Eu acho que é a D. Acho que é C. Eu acho que Porque é C. tem deslocamento articular, luxação. E aí? Vou entrar no consenso? Até por isso ficou Eu acho deformado, que é né? C. Porque saiu meio que... saiu do lugar a articulação. E aí, vai ficar na D ou na C? C. Vou de C. B? Vamos ver. B, eu acho que é fratura, B. Perda de congruência articular. Né? Exatamente. A perda da congruência significa que né, a articulação ela saiu, ela não está mais congruente à articulação. Né? Próxima pergunta. Dentre as possíveis lesões esportivas, temos uma que se caracteriza por descontinuidade óssea e pode ser classificada de acordo com o número de fragmentos e com a direção de seu traço. Estamos falando de que tipo de lesão? Assinale a alternativa correta e escolha uma. Eu acho que é fratura. É a D. Alguém tem outra resposta? Eu acho que é essa. Que é a B. D de dado. D de dinossauro. É D, fratura, também acho. Eu falei antes, o professor nem respondeu. Ele sabia que era a resposta da próxima. Exatamente. Eu fiquei quietinho assim, poxa, já respondeu a pergunta seguinte sem saber que era. Pois Exatamente. Fratura. Ah. Ele já tinha falado, não, descontinuidade é fratura. Que bom. Que bom que você sabe disso. Logo a próxima pergunta. Vamos lá. Em uma partida de futebol, após uma entrada violenta, o atleta sofre uma fratura de tíbia e fíbula da perna esquerda e o árbitro solicita a entrada da equipe médica em campo para atendimento do caso. Ao chegar próximo do atleta, nota-se que sua perna está em posição característica de uma fratura desviada. O que deve fazer o fisioterapeuta neste momento? Assinale a alternativa correta e escolha uma. Eu acho que é C. Eu acho que é C. 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 Todo mundo acha que é C? Eu também acho que é a C. Isso. Respondendo até pelo WhatsApp aqui. Todo mundo falou C. Vamos ver? C. Por que é imobilizar e não reduzir?
Porque Porque pode se você acabar tentar cortando colocar no algum lugar... tecido, né? Exatamente. Leu minha mente. Porque ela pode Pode estar acabar prejudicando a lesão. que ela tá desviada, mas a gente não sabe que tipo de fratura que é. Se é uma fratura transversal, se é uma fratura oblíqua, né? Aí a gente não sabe como está a situação, então a gente precisa do quê? De um exame de imagem para saber se pode ser feita a redução ou não, né? Durante uma partida de tênis, na arrancada para bater na bola curta, uma bola curta, o atleta teve a sensação de que tinha levado uma pedrada na panturrilha da perna direita. Essa sensação é característica de lesão muscular do músculo gastrocnêmio e é conhecida popularmente como síndrome da pedrada. Nesse caso, assinale a alternativa correta para a conduta que o fisioterapeuta deve tomar. C. C. Vamos ver o que a pessoa do WhatsApp está respondendo. Também acho que é C. Também acha que é C. Vamos ver então. C, né? Retirar o atleta, exatamente, praticamente o exemplo que eu dei durante a aula, né? Se acontece esse tipo de lesão, você vai retirar, porque esse estilo, né, de sintoma, pedrada na panturrilha, é característica de que tipo de lesão? Estiramento. Estiramento, por isso foi exatamente o exemplo que eu dei, né? O estiramento. Então, se existe um estiramento, não tem como esse atleta continuar em campo. Então, ou no caso em quadra, né? Então, sem dúvida, tem que ser retirado o atleta e colocar ali a bolsa de gelo. No momento da aterrissagem durante uma partida de vôlei, o atleta que estava no bloqueio pisou no pé do adversário. Olha que sacana. E sofreu uma entorse do tornozelo direito. Ainda quem se machucou foi o cara ainda. Com grande energia e não conseguia se levantar após a lesão. Seu tornozelo inchou na hora e ele passou a sentir muita dor, até mesmo nos pequenos movimentos. Assinale a alternativa correta, que relata a conduta que o fisioterapeuta que atendeu o atleta deveria tomar. D. Acabou sendo bem parecido com a outra, né? Não foi um Letra estiramento, D. né? Não foi um estiramento, mas foi ali uma lesão ligamentar, né? Possivelmente. E uma invasão por baixo. E uma invasão por baixo. Né? Invadiu e aí deu mal. Mas ali já pagou pela infração rapidinho. Pagou. Exatamente. Então, imobilizar o tornozelo e aplicar bolsa de gelo para controlar os sinais da inflamação. Certo? Certo. Certo. Então, pessoal, espera aí, deixa eu tirar aqui. Então, pessoal, alguns recados. Aqui eu já posso até tirar aqui, peraí. Parar de gravar aqui, porque